Olá, pessoal, boa noite. Agora são quase 7 horas aqui em Sorocaba. Eu estou gravando essa aula de noite. Lembrando que hoje, dia 29 de agosto, se encerra o prazo de postagem da nossa primeira atividade avaliativa online, né, formal, né? Espero que todos tenham conseguido executar o trabalho e que as postagens tenham sido feitas, né? Ao longo dessa semana eu vou acompanhar os arquivos que foram sendo postados e vou fazer a correção disso tudo, né? Bom, mas dando sequência ao conteúdo programático do nosso curso, hoje eu preparei uma aula para a gente conversar um pouquinho sobre o nascimento da ciência moderna, né? Uma das coisas que eu me propus a fazer no curso com vocês é tentar entender como é que a ciência se constituiu ou se consolidou ao longo do tempo como uma narrativa por excelência da explicação da nossa vida, né? Da nossa vida social, da nossa vida cultural, da nossa vida física, de uma forma geral, biológica e por aí vai, né? E aí, para a gente continuar conversando sobre essas questões, eu preparei alguns slides que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, né? Deixa eu compartilhar aqui rapidamente os slides do meu computador e aí a gente já começa. Bom, deve ter aparecido aí para vocês. Bom, para quem não sabe, para quem não conhece, essa estátua que aparece aí é o David Hume, né? Uma representação do filósofo britânico, na verdade, nascido em Edimburgo, né, escocês, chamado David Hume, um dos grandes exemplares do ceticismo filosófico do século XVIII, né? O ceticismo que tem uma tradição bastante antiga, remonta ao logos grego, ao mundo grego, mas que no século XVIII se tornou também uma corrente muito importante e que depois vai se desenvolver em outros grandes nomes da filosofia, né, chegando até o Nietzsche, por exemplo, que se tornou um grande, talvez um dos grandes expoentes de uma postura filosófica bastante cética em relação a muitas coisas, mas essa é uma conversa para depois, né? O que eu gostaria de abordar com vocês hoje, né? Eu queria retomar parte dos argumentos que abriram o nosso curso e que estruturaram as nossas primeiras aulas. Bom, no começo do nosso curso, a ideia foi tentar discutir um pouquinho um livro que se tornou uma espécie de best-seller, um livro ligado à divulgação científica em história, e que se tornou muito importante nos últimos anos, que é o livro Sapiens, do Yuval Harari. O Yuval Harari se tornou um grande expoente, um grande interlocutor nesses últimos tempos, especialmente nesse mundo da pandemia, né? Mas voltando ao livro Sapiens, né, uma das coisas que eu havia comentado bastante com vocês naquela aula presencial do dia 13 de agosto é que uma das características mais essenciais de nós, seres humanos sapiens, né, é que nós somos capazes de nos desprender da natureza, né? A nossa existência ela não é exclusivamente biológica. Nós construímos sentidos, nós lemos o mundo ao nosso redor e nós construímos o mundo ao nosso redor, seja pelo uso das ferramentas ou seja pela criação da cultura. E um dos grandes argumentos do Harari foi que talvez a grande característica que nos constitui como espécie, além da cooperação em larga escala, é a nossa capacidade de imaginar coisas, ou melhor, de criar uma ordem imaginada, né? Coisa que, segundo Harari, só foi possível há aproximadamente 70 mil anos atrás, né? Quando a gente passou por uma espécie de revolução cognitiva. E isso explica um pouquinho a minha postagem de 15 dias atrás, né, de 2 semanas atrás, onde eu coloquei alguns videozinhos para vocês do Walter Neves, um grande paleontólogo, né, bastante especializado na questão dos sapiens, da evolução humana, e que explica um pouquinho essas nossas características, né? Então, em certo sentido, a gente pode dizer que, enquanto espécie, nós nos tornamos capazes de imaginar coisas que não existem na natureza. E fizemos isso a partir da criação de linguagem abstrata. Com um cérebro cada vez maior e mais especializado, fomos capazes de criar linguagem abstrata que nos permitiu criar uma ordem imaginada. E quando Harari fala de ordem imaginada, ele está falando de absolutamente tudo que é invenção humana, né? Desde os mitos compartilhados na antiguidade até coisas mais recentes como direitos humanos. Nada disso está na natureza, nada disso existe naturalmente, né? Mas nós criamos e inventamos coisas, moeda, deuses, religião, direitos humanos, Estado, nação, tudo isso são invenções humanas, né? E uma grande invenção humana é a ciência, né? Inclusive, uma das grandes revoluções que o Harari cita no seu livro diz respeito à revolução científica, e esse vai ser o nosso tema da aula de hoje, né? Mas para resumir
né? Grosso modo, que a gente já veio discutindo até aqui, nós, como espécie, temos capacidade para falar de coisas que, na verdade, não existem. Inventamos narrativas ficcionais, né? E aí, esse mesmo Harari, esse mesmo cara que criou o livro Sapiens, ele vai dizer, então, portanto, que ao longo da nossa constituição como espécie, nós passamos por 3 grandes revoluções e que impactaram para sempre os rumos da humanidade. Então, a primeira delas foi essa revolução cognitiva, que nos afastou da natureza e permitiu com que nós criássemos cultura, linguagem abstrata, uma ordem imaginada. Essa grande revolução cognitiva ocorre há 70 mil anos atrás, aproximadamente. Depois a gente vai passar pela revolução agrícola, ou que os historiadores chamaram por muito tempo de revolução neolítica. Ela não é tanto objeto de nosso estudo aqui no curso, mas a invenção da agricultura transformou radicalmente também a nossa história como espécie. Deixamos, ou melhor, durante um tempo houve a coexistência entre as coisas, mas deixamos de ser caçadores, coletores e passamos a habitar determinados lugares. O sedentarismo provocou um grande impacto na nossa espécie, né? Nossas comunidades começaram a crescer. E a partir do crescimento dessas comunidades, algumas coisas passaram a ser inventadas, como o Estado, né? Então isso teve um impacto decisivo sobre a nossa vida. E por fim, a última, e essa sim nos interessa mais de perto, a Revolução Científica. Revolução que acontece há menos de 500 anos atrás, né? O Harari identifica o nascimento da ciência como grande paradigma explicativo da humanidade a partir do século XV, né? Século XV, século XVI. E é graças a essa ciência que começa a nascer nesse século XV, nesse século XVI, que nós chegamos até aqui, né? Entender a nossa caminhada pela Terra, entender o que nos conduz até os dias de hoje, significa entender como é que a ciência se constitui num grande paradigma de conhecimento. E aí a gente vai tentar mapear historicamente um pouco esse percurso, né? Bom, o Harari é muito claro. A ciência começa a nascer por volta de 500 anos atrás. E aí, obviamente, a primeira pergunta que a gente tem que fazer como historiador, né, eu sou um professor de história, é o que estava acontecendo no mundo há aproximadamente 500 anos atrás, né? O que está acontecendo no século XV e no século XVI que permite o desenvolvimento da ciência, ou permite o começo do desenvolvimento da ciência moderna. Bom, a primeira coisa a ser dita é que esse é o período em que começa a se construir o que nós chamamos de primeira modernidade, né? Entre o século XV e o século XVI começa a nascer o que nós chamamos de pensamento, indivíduo e sujeito moderno, né? E esse é o momento em que a Europa está fervilhando. Muitas coisas importantes estão acontecendo, né? Eu elenquei algumas, mas só para vocês terem uma ideia, é durante o século XV e o século XVI que acontecem as grandes navegações, né? Um momento de expansão das fronteiras europeias. A conquista do Atlântico significa não apenas você chegar a terras e territórios até então desconhecidos, mas entrar em contato com povos e culturas absolutamente diferentes daquela que os europeus estavam acostumados, né? A descoberta da América permite, como diz um linguista bastante famoso, Tzvetan Todorov, a descoberta do outro. Os europeus encontram a América, ou chegam até a América. E a descoberta ou a chegada dos europeus até a América provoca mudanças significativas dentro do mundo europeu. O que a gente está assistindo nesse exato momento, com as viagens feitas pelos portugueses, depois pelos espanhóis, que foram seguidos de perto pelos franceses, pelos holandeses, é um alargamento da experiência humana, né? Não é à toa que muita gente vai dizer que esse também é o início da globalização, desses contatos que começam a acontecer em esfera global, né? Então percebam, o que nós estamos dizendo é que no século XV começa um processo de ampliação do mundo europeu. E esse processo de ampliação tem início nessas grandes navegações. Segunda coisa importante, é o momento em que o Estado nacional na Europa começa a se consolidar. É o momento do absolutismo, né? Então você passa a ter fronteiras mais bem definidas, estados mais bem constituídos, um processo de eleição que vai gerar a ideia de um povo, uma cultura, um Estado nacional, né? Claro que isso depois vai ser aprofundado no século XIX e apenas algumas nações passam por isso, né? Pela formação dessas monarquias nacionais. Mas isso é fundamental para entender que você está construindo, ou melhor, dando um passo significativo na discussão sobre essa ideia do homem político, né? Ao mesmo tempo, é um período de grande efervescência cultural, né? A gente não pode negar que o Renascimento também está acontecendo nesse período, né? Na Itália, principalmente,
embora seja um fenômeno mediterrâneo como um todo, você tem artistas, intelectuais, arquitetos, humanistas debatendo arte, debatendo formas de arquitetura, revisitando textos da antiguidade clássica e se debruçando sobre uma nova forma de pensar a individualidade, pensar o mundo. Você tem a ascensão da burguesia. E, ao mesmo tempo, acontecendo no mesmo período, você tem também a Reforma Protestante, né? Você tem uma quebra do monopólio da Igreja Católica no Ocidente, da Igreja Romana, né? Então, você passa a ter duas leituras, ou melhor, muitas leituras do cristianismo. O cristianismo já era fracionado, né? A gente tinha lá a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Ortodoxa, mas na Europa Ocidental, a Igreja Católica até o século XVI dominava o pensamento religioso. E aí, de dentro da Igreja Católica, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero começa todo um processo de reforma e contestação dessa mesma igreja, que vai acabar fundando o protestantismo, ou os protestantismos, porque a gente vai ter uma série de leituras a respeito disso, né? E você tem uma expansão, inclusive, do pensamento religioso, uma reelaboração do pensamento religioso. Então, percebam, né? Quando a gente fala de primeira modernidade, a gente está falando de uma Europa se transformando, ampliando fronteiras, questionando estatutos, questionando tradições, porque no fundo é isso, né? Quando Martinho Lutero fixa, em 1517, as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, né, e critica diretamente a Igreja Católica e o papado, o que ele está fazendo é questionar uma tradição que se arraigou ao longo da Idade Média. O que ele estava pretendendo fazer era uma espécie de retorno ao que ele julgava ser um cristianismo mais verdadeiro, e fazia isso criticando uma instituição já consolidada. Então, o século XV e o século XVI é um momento de grande questionamento. Esse questionamento que acontece nas artes, nos valores estéticos, na ampliação das fronteiras, no seio da igreja, tudo isso vai culminar, segundo muitos historiadores, no iluminismo do século XVIII, né? E entre o século XV e o século XVIII se consolida isso que a gente chama de ciência moderna, no momento em que a Europa começa a reavaliar e a repensar boa parte dos seus valores e da sua experiência cognitiva, né? Isso vai ficar mais claro ao longo da aula. Bom, e aí para tentar avaliar um pouco essa mudança de comportamento, essa mudança de pensamento que se articula na primeira modernidade, eu peguei um quadro muito famoso, acho que a maior parte de vocês conhece esse quadro. Ele foi pintado por esse moço que aparece aqui, né, o Rafael Sanzio, o príncipe do Renascimento, um jovem talento descoberto ainda de maneira muito prematura, morre também super novo, com um pouco mais de 30 anos, se eu não me engano, de uma febre que se apodera dele, meio sem explicação, e ele acaba morrendo de maneira super precoce. Mas vai ser enterrado meio que com honras de Estado, assim, um cara que vai ser enterrado pelo Vaticano como uma grande figura. Nomes importantes como Da Vinci, como Michelangelo, demoraram muito tempo para conseguir ingressar no mercado de arte patrocinado pelo Vaticano. O Rafael ingressou rapidamente, assim, era um excelente retratista, e ele acabou sendo convidado para pintar esse afresco, na verdade, não é um quadro, é um afresco, foi pintado numa parede, no escritório do Papa, né? No mesmo momento, olha que coisa, isso é muito legal, né? No mesmo momento em que o Michelangelo está pintando o teto da Capela Sistina, o Rafael está pintando esse afresco no escritório do Papa, né? E esse quadro se tornou muito, muito simbólico, na verdade, um grande símbolo do que a gente chama de Alto Renascimento, né? Desse período específico da Europa, né? E como vocês já devem saber, no centro do quadro você tem duas figuras fundamentais para a filosofia grega, né? Platão e Aristóteles, discutindo parte das suas teorias, né? O Platão apontando para cima, o tal do mundo das ideias, o Aristóteles apontando para cá e falando da importância da experiência para se perceber o mundo, né? E ao redor desses dois grandes filósofos que conduzem a cena, que organizam a cena, você tem grandes nomes da filosofia clássica, né? E ele se tornou um grande símbolo desse renascimento, dessa proposta de revisitar as temáticas, os assuntos, os autores da antiguidade clássica, né? Mas o que chama especificamente a atenção nesse quadro e o que me interessa mais de perto? Primeiro, há uma grande valorização da vida intelectual.
né? Por mais que seja pintado nos aposentos de um papa, esteja dentro do Vaticano, o afresco valoriza a vida intelectual, resgata a antiguidade clássica, mas através de características que são da época, como, por exemplo, o uso de perspectiva, que é a grande invenção do Renascimento, né? Essa ideia de você criar um ponto de fuga no quadro e, a partir desse ponto de fuga, você controlar um espaço. Isso é muito legal. Percebam, né? O artista não pinta simplesmente personagens e a interação entre os personagens. Ele cria um ambiente, um espaço onde a ação se passa. E ele precisa controlar matematicamente esse espaço. Isso é fundamental para entender o Renascimento, né? O equilíbrio, o uso da linguagem matemática, a simetria, tudo isso é fundamental para entender a arte do Renascimento. Então percebam, não é simplesmente uma proposta estética nova, ou que tenta retomar temas da antiguidade. Há todo um contexto que se cria ao redor da arte do Renascimento que mostra o nascimento dessa nova postura, desse novo indivíduo, não só frente às artes, mas a gente vai ver também frente à política e ao pensamento, né? Eu vou dar um outro exemplo prático para as coisas começarem a ficar mais claras, né? Aqui vocês têm dois exemplos de Pietà, né? A Pietà nada mais é do que um tema de escultura, de pintura, enfim, da arte, que apresenta Maria carregando o corpo do filho morto, do Cristo, pós-crucificação, né? Nesse caso, você tem uma representação que é medieval, essa estátua que aparece aí, pelo menos para mim aqui da esquerda, e do lado direito, talvez uma das mais famosas representações da Pietà, que é a obra que foi esculpida pelo Michelangelo quando ele tinha 23 anos de idade. Né? Mas é legal a gente comparar algumas coisas. Primeiro, né, na primeira representação, é uma arte germânica, ela foi produzida no século XIII, século XIV, não há muita diferença espacial em termos de tempo, né, entre essas duas esculturas, mas o que a gente observa? Primeiro, é uma escultura anônima, a gente não reconhece ou não conhece a autoria dessa escultura. Não há nenhuma preocupação com o rigor anatômico, né? O corpo do Cristo é bastante assimétrico, e Maria carregando esse corpo acaba não parecendo, pelo menos para o nosso senso estético, algo bem organizado, né? Qual é a grande função desse artista na Idade Média? Mais do que representar o corpo humano, mais do que representar o equilíbrio das formas humanas, há por trás disso uma mensagem. O que o artista medieval quer reforçar é a questão da paixão de Cristo. É o tema ligado à religião, né, ao sofrimento que liberta a humanidade dos seus pecados. Né? Então é uma escultura super dramática do ponto de vista do sofrimento. É possível perceber o sofrimento não apenas no Cristo com a sua coroa de espinhos, mas também na expressão de Maria, né? Agora vamos ver a do Michelangelo. É também uma escultura dramática, né? Só que olha que interessante. Essa escultura, ela forma exatamente a figura de um triângulo, né? Então, se você observar as extremidades dessa estátua, eu vou mexer aqui com o mouse, né? De uma extremidade à outra e até a ponta da cabeça da Maria, você tem exatamente a figura de um triângulo com os seus lados iguais, né? Além de brincar com a ideia da trindade, que é um princípio teológico, você está matematizando e proporcionalizando, colocando proporção dentro desse corpo, né? O corpo de Maria é muito maior do que o corpo de Jesus, né? A impressão que a gente tem é que ela abraça esse filho, né? Com uma cara absolutamente de prostração, mas não é uma prostração desesperada, né? Esse corpo é abraçado, é protegido. O que o Michelangelo quis foi reforçar muito mais a ideia da mãe abraçando o filho morto, né? Do que a proposta teológica da estátua medieval, né? Mas o que a gente percebe? É um tema religioso? Mas é uma nova leitura. Uma leitura mais humanizada. Uma leitura que procura enfatizar o papel de Maria como mãe, né? Você parte de um mesmo tema de escultura, que é a Pietà, mas apresenta uma nova leitura. Então perceba, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês, né? Existe um surgimento de uma nova visão de mundo a partir dessa lógica. Um outro exemplo, para ir ficando mais claro o que eu quero dizer para vocês, né? Esse é um crucifixo, do lado esquerdo você tem um crucifixo do Cimabue, né? Ele é de 1274, século XIII. Você tem Cristo crucificado, de um lado e de outro, Maria e José lamentando a morte do filho, né? Você tem agora do lado direito o mesmo tema, né? Um crucifixo, Maria, também José, só que ele foi pintado na época do Renascimento. Há diferenças no corpo, da maneira como o corpo de Jesus é posicionado, né?
É claro que a gente não tem aqui ainda discussões sobre gravidade, né? O Newton ainda nem nasceu, ele está para nascer ainda, né? Mas o que a gente percebe, né? E as pessoas têm compreensão disso. Se você crucificar alguém, se você colocar alguém numa cruz e essa pessoa morrer, uma hora ou outra esse corpo vai pender para frente, né? E o que o artista procura recriar no seu crucifixo é exatamente a noção de um corpo real, submetido a essa noção de gravidade, né? Ou seja, as obras do Renascimento começam a tentar buscar cada vez mais a lógica de um certo realismo na sua representação. Então é uma arte que se torna cada vez mais racionalizada. Perceba, eu estou falando de nascimento da ciência, mas a gente está falando também de uma arte, de uma visão de mundo que se torna cada vez mais racional, né? E é exatamente essa característica dessa primeira modernidade que vai permitir o surgimento do que a gente pode chamar de ciência moderna, né? E aí eu uso de novo o Harari, que fundamentou as nossas primeiras aulas, né? Segundo ele, a ciência se constitui num grande paradigma, e o seu nascimento marca definitivamente a vida da nossa espécie, principalmente porque ela apresenta algo novo, e esse algo novo tem a ver com a sua predisposição a admitir a ignorância. Então, o que marca a existência da ciência como paradigma explicativo é a admissão de que a gente não sabe absolutamente nada, né? A admissão da nossa ignorância é um pressuposto da ciência, porque a partir do momento em que eu não sei, eu sou obrigado a teorizar e a criar a respeito disso, né? Mas o mais importante, diferente de uma tradição religiosa inquestionável, onde não se discute, por exemplo, algumas verdades, a ciência surge como o princípio da discussão, né? Então, quer dizer, nenhum conceito, nenhuma ideia, nenhuma teoria é sagrado, é inviolável, não pode ser questionado, né? A ciência parte do princípio de que o conhecimento é instável e ele pode ser derrubado a depender de novas descobertas, né? E aí há um papel central na observação. Desculpa. A observação vai se tornar central para essa ciência que nasce, né? Não é à toa que a ciência moderna nasce também com uma corrente bastante conhecida, que é a do empirismo, né? Não é à toa que a matemática, como a gente vem discutindo, vai acabar se transformando também na grande linguagem científica do século XV e do século XVI, né? Porque é ela que permite organizar essas teorias que vão sendo criadas, né? Agora, o que é mais interessante que o Harari vai defender, essa ciência que nasce a partir da admissão da ignorância e da observação, ela também acontece e existe porque ela nos permite adquirir novos poderes. Não vamos esquecer nunca da máxima do Francis Bacon, né, de que conhecimento é poder. Porque é a partir dele que eu sou capaz de criar coisas, criar tecnologias, dominar a natureza, dominar o mundo, dominar outros seres. Mas há uma outra coisa muito importante que a gente vai estudar mais para frente. É a partir da ciência que eu também ganho o poder de enunciar, de explicar a vida, de dizer o que as coisas são, né? Elas são assim e não são assado. Esse poder da enunciação é fundamental dentro do discurso científico, isso vai ficar mais claro daqui a pouco, né? E essa ciência que surge ali no século XV, no século XVI, com o Renascimento, ela vai acabar se tornando cada vez mais importante a partir do século XVII e do século XVIII, onde o sentido da experiência começa a ganhar cada vez mais importância, né? Por que eu estou dizendo isso? Esse é um quadro que sempre que a gente fala de iluminismo, ele aparece, né? Você tem ali um grupo de pessoas numa sala escura, né? Você vê a escuridão abraçando esse grupo de pessoas. Você tem dois homens que conduzem a ação, né? Um faz anotações, enquanto o outro olha para essas anotações, crianças ao redor, e você tem um planisfério, né? No meio. E é exatamente a luz da ciência, desse objeto científico, que ilumina a escuridão da sala. E essa escuridão se direciona a uma estante de livros, né? Representação do pensamento enciclopédico armazenado a partir da invenção da imprensa. É um grande resumo do que é o século XVIII, né? A ideia de que essa ciência é capaz de tirar os homens da escuridão, de retirar uma Europa da ignorância, de acender nos seres humanos a perspectiva de um mundo cada vez melhor. Conhecimento que se descobre deve ser armazenado. Essa era a grande sacada do iluminismo, né? Por isso eles se propõem, inclusive, a construir a enciclopédia, né? Então, é dentro desse grande contexto que você vai ter o nascimento da ciência, né? E aí, pensando também esses limites entre ciência e religião, né? É muito legal pensar também a arte, mais uma vez. Eu sou um cara que gosta muito de arte. O Caravaggio, Michelangelo Caravaggio,
ele foi um pintor da época da Contra-Reforma, né? A Reforma Protestante chega em 1517, há todo um burburinho ao redor do Lutero, você tem várias reformas explodindo em diferentes lugares, e depois que explode essa primeira grande fase da Reforma Protestante, a Igreja Católica resolve reagir, né? E uma das reações da Igreja Católica é explorar a arte como forma de tentar reafirmar os seus valores, né? É o que a gente costuma chamar de contra-reforma. E um dos pintores mais importantes atuando nesse momento, no início do século XVII, é o Caravaggio, né? E uma das obras mais famosas do Caravaggio é a incredulidade de São Tomé. Essa passagem é muito conhecida do Evangelho de João, né? O último evangelista, inclusive o evangelho que vai ser construído mais tarde, em que Jesus, depois de ressuscitar, aparece para os seus apóstolos e Tomé duvida, né? Eu só vou acreditar se eu tocar os buracos do prego que prenderam a mão de Cristo e os pés de Cristo na cruz. Só vou acreditar se eu tocar as chagas de Cristo, né? E depois de já, acho que 8 dias de ressuscitado e andando pela terra, ele aparece a Tomé e a outros apóstolos, né? E, de fato, Tomé acaba colocando o dedo nas chagas de Cristo, né? E aí o Caravaggio captura exatamente esse momento, né? Como se fosse uma fotografia desse exato momento em que Tomé, ainda muito pasmo com o que está acontecendo, a gente consegue enxergar as rugas de expressão na testa dele, o quadro é lindo, né? Escarafuncha o dedo nas chagas de Cristo, né? Eu preciso ver para crer, né? Talvez uma das grandes máximas da ciência e do empirismo que surge exatamente nesse momento, né? É muito legal perceber como esses temas eles circulam, né, e aparecem na arte, aparecem na ciência, aparecem em vários discursos criados nesse período, né? Agora, o que é mais interessante disso tudo é que essa ideia de que é preciso pensar, é preciso refletir sobre as coisas, ela não é exatamente uma novidade, né? A ciência moderna, embora seja um grande paradigma, um grande divisor de águas, ela vem também de uma tradição de pensamento que é grega, né? A gente não pode negar que todos esses caras que surgem no século XVI e que depois vão nascer no século XVIII, todos esses grandes filósofos, esses grandes nomes da ciência, embora proponham uma coisa menos especulativa do que a filosofia clássica, eles são grandes leitores da filosofia clássica, eles são grandes leitores de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, são pessoas que conhecem a fundo o mundo grego e o logos grego, né? E essa ideia de tentar entender racionalmente as coisas não é uma invenção do século XV e do século XVI, é uma coisa que a gente já vê acontecer no mundo grego, né? Então, normalmente, quando a gente fala de ciência, é muito comum as pessoas retomarem a antiguidade clássica, né? E o surgimento da filosofia, do que a gente chama de logos grego, ou de razão grega, né? E aí a gente sempre lembra do Sócrates, né? Que tem uma frase super famosa: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. O que o Sócrates está tentando dizer é: a vida só vale a pena se a gente é capaz de refletir sobre ela e refletir sobre a nossa trajetória e sobre a nossa existência, né? E no sentido de que a gente deve se ocupar com a gente. Michel Foucault, um grande filósofo do século XX, era um grande leitor da filosofia clássica. Ele vai dizer com todas as letras nos seus cursos no Collège de France, né? Ocupar-se consigo não é, pois, uma simples preparação momentânea para a vida, é uma forma de vida, né? Refletir constantemente sobre a trajetória, refletir constantemente sobre quem nós somos, sobre onde queremos chegar, sobre como vamos fazer isso. Isso daí não é apenas algo momentâneo, né? É uma forma de vida. E por que eu estou fazendo essa comparação? Porque essa reflexão sobre si, sobre a sua trajetória e sobre construir coisas cada vez mais complexas, essa é uma premissa da ciência, né? E é um pouco essa ciência que surge no século XVI e que vai beber muito dessa filosofia clássica, né? É um quadro muito famoso, pintado também no século XVIII, e olha como as coisas vão sendo resgatadas, né? Do Jacques-Louis David, um pintor da Revolução Francesa, e depois se tornou pintor do Napoleão Bonaparte também, em que ele retrata o exato momento em que o Sócrates é condenado à morte, e ele é condenado à morte, pela ingestão de cicuta, que é um veneno, né? No exato momento em que seus discípulos tentam dissuadi-lo de beber o veneno, dizendo para ele fugir, inclusive, da cidade, e o Sócrates levanta a mão de maneira super altiva, dizendo que ele prefere morrer do que ter que desdizer as suas ideias ou voltar atrás daquilo que ele acreditava. E o Sócrates vai ser condenado na cidade de Atenas sob a acusação de corromper a juventude, não respeitar os deuses, mas por quê? O que Sócrates propunha era a profunda reflexão, não só sobre a nossa existência, como aparece na frase anterior, mas também sobre a vida na cidade, né? Sobre a política, sobre o que o ser humano deve ser
ao se construir como animal político, né? Então, quando a gente pensa em ciência, a gente está pensando em um discurso que, embora nasça no século XVI, se aprofunde no século XVIII, ele tem uma longa tradição, né? Bebe em fontes que são muito antigas, como, por exemplo, a filosofia clássica, como, por exemplo, a dialógica socrática, como, por exemplo, o pensamento platônico, né? A ciência que surge no século XVI e se aprofunda no século XVIII vem de uma longa tradição de leitura do logos grego, dessa racionalidade criada pela filosofia grega, né? E uma das grandes máximas socráticas, ela é exatamente a primeira premissa que o Harari identifica na ciência moderna, né? Uma das frases mais importantes atribuídas ao Sócrates é "eu só sei que nada sei", né? Que é uma frase, enfim, em que ele admite que a ignorância é o que o constitui como sujeito, né? E aí é muito interessante, porque como é que um cara como Sócrates, talvez um dos nomes mais importantes da filosofia, um homem já famoso em seu tempo, vem e diz que a única coisa que ele sabe é que nada ele sabe, né? Quer dizer, é um jogo meio, uma tentativa falsa de forjar humildade, né? Mas, na verdade, o que o Sócrates está dizendo é que, a partir do momento em que a gente admite a ignorância, de que a gente não sabe nada, isso é o ponto de partida para que a gente comece a conhecer as coisas, né? Porque isso é fundamental. Se tem algo que nos angustia, é que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, quanto mais cursos a gente faz, mais ignorante a gente se sente. O conhecimento, ele é infinito. E a partir do momento em que a gente admite que a gente não sabe nada perto do que existe, a gente se põe numa posição de obrigação de conhecer, porque se eu não sei, eu preciso conhecer. Então esse é o ponto de partida da filosofia socrática, né? O amor pela busca, e pela busca da verdade, através da razão, né? Então percebam, é isso que a ciência propõe no século XVI, é isso que a ciência propõe no século XVIII. Uma retomada dessa máxima socrática, né? Essa luta contra a aparência do conhecimento, né? Desse mundo de pessoas que têm muitas certezas, mas pouco estudo, pouco aprofundamento de causa. O que a ciência propõe é um conhecimento que seja praticável e demonstrável, né? Eu acho que essa é a lógica. Só que para o Sócrates, essa jornada rumo ao conhecimento, essa filosofia que tem como premissa essa jornada rumo ao conhecimento, ela deve estar em busca da verdade, né? Porque a ciência tem a obrigação de suscitar, a filosofia tem a obrigação de suscitar nos homens o desejo pelo saber, né? Não é à toa que em latim saber e sabor tem o mesmo radical, né? Porque o conhecimento deve despertar para essa lógica de que conhecer é necessário, é ético, é bom, é desejável, né? E dentro dessa filosofia ética, dessa ciência que nasce no mundo grego, no logos grego, a grande questão que atravessa esses filósofos é pensar qual é a melhor forma de se viver, né? E basicamente quando a ciência surge no século XVI, no século XV, na primeira modernidade, uma das coisas que a ciência tenta, de alguma forma, provar, demonstrar ou criar, é como é que a gente consegue evoluir enquanto humanidade, né? Uma das grandes premissas do iluminismo do século XVIII é tentar pensar como é que o conhecimento, como é que a ciência pode criar um mundo cada vez melhor, onde os seres humanos vivam de cada vez melhor. É claro que essa crença super otimista na ciência vai acabar sendo demolida pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, pelo século XX, porque a ciência também criou bomba, criou metralhadora, criou a maior carnificina da história da humanidade. Mas até esse momento há uma crença muito otimista de que a ciência pode nos levar para um patamar cada vez melhor. Isso não é novo, esse é o meu ponto, né? Isso já existe na filosofia grega. Então, quando o século XV e o século XVI começa a retomar esse pensamento clássico, ele começa a retomar também essas premissas, essas posturas diante da vida, que são fundamentais para entender o discurso científico moderno, né? E aí é importante entender que também esse discurso da filosofia grega, em especial da filosofia socrática, ela está muito ligada à construção de um homem político, do grande habitante da polis, né? Que é aquele homem equilibrado, que é capaz de dominar os seus desejos, né? Dentro da lógica do homem equilibrado grego, havia o que a gente chamava de domínio da afrodisia, né? Afrodisia é o termo grego utilizado para os desejos, e os mais diferentes desejos, não tem a ver só com o desejo sexual, né? Mas segundo o pensamento grego, né, nós temos que o tempo inteiro refletir sobre três questões, né? O que eles chamam de cresis, encrateia e sofrosune, né? A gente tem que refletir sobre o uso das coisas e da maneira como a gente utiliza o nosso cotidiano. A gente não pode se acomodar e se colocar à prova o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo, ao experimentar
e ao refletir sobre aquilo que eu experiencio, eu devo agir com liberdade, nada deve me escravizar. Isso já vai ficar mais claro, né? O que o mundo grego propõe como forma de existência é: nós devemos sempre refletir sobre aquilo que nos constitui como sujeito, né? Aquilo que me faz como homem, como mulher, como indivíduo, eu tenho que pensar sempre sobre aquilo que me caracteriza. E não devo me limitar enquanto ser humano, devo experimentar muitas coisas, me colocar à prova, experienciar a vida. Mas ao mesmo tempo, nessa de experimentar a vida e me colocar à prova, eu não posso me tornar escravo dos meus desejos, né? Se eu sou capaz de refletir sobre o que eu faço, se eu sou capaz de me colocar à prova e não me tornar escravo dos meus desejos, eu alcancei um grau de equilíbrio que me permite dirigir a polis. Eu criei um sujeito que é ético e estético ao mesmo tempo. É capaz de experimentar e ser, né? Agir sem deuses e sem mestres. Ele é senhor de si. Então ele tem aquilo que os gregos chamam de autonomia, né? Isso é fundamental. É só esse indivíduo que é capaz de criar conhecimento e dirigir a cidade, né? E nesse sentido, a liberdade no mundo grego antigo, ele está associado a duas coisas: em não ter servidão de si para consigo mesmo, né? Não se tornar dependente de um modelo de vida que você mesmo constrói, e nem mesmo ser servo dos outros, né? Eu não posso ser escravo de mim nem dos outros. Esse é o homem livre que pode atuar politicamente. Eu não posso ser escravo dos meus desejos e não posso ser escravo dos desejos dos outros, né? Se eu atinjo esse tipo de sabedoria, que tem a ver com a reflexão sobre o meu trajeto, eu atinjo a possibilidade de ser um homem político. Por que eu estou dizendo tudo isso, né? A reflexão no mundo grego não separa as coisas, a existência individual da existência coletiva. E é exatamente esse logos grego de reflexão sobre si, sobre o corpo e sobre a cidade que permite se construir como indivíduo. Essa lógica da construção e da reflexão é fundamental para entender o século XV e o século XVI, né? Não é à toa que a máxima socrática do conhece a ti mesmo se torna um ponto-chave da filosofia e do mundo ocidental, né? Eu preciso me conhecer para que eu possa cuidar melhor da cidade. Eu preciso conhecer os meus limites, eu preciso me colocar à prova, eu preciso entender quem eu sou. Porque a partir do momento em que eu entendo quem eu sou capaz de cuidar do outro. O cuidado de mim, o conhecimento de mim, é possível, né, me colocar em contato com os outros. Por isso esse homem grego tem que ser equilibrado, dominado, ter domínio sobre si, sobre as paixões e seus instintos, né? É só esse homem racional que utiliza o logos que é capaz de dirigir a polis. Isso é fundamental para entender a ciência do século XV e do século XVI, né? Não é à toa que no século XV e no século XVI, um dos grandes temas de pintura, ou de escultura nesse caso, é o Davi, né? O Davi é um personagem bíblico, mas ele vai ser esculpido pelos mais diferentes escultores do Renascimento, né? Essa estátua do Michelangelo é super famosa, né? Tem mais de 5 metros de altura, foram 3 anos de trabalho muito intenso numa peça de mármore única, né? Que rendeu, inclusive, ao Michelangelo fama de workaholic, né? Foi feita para decorar uma das fachadas de Santa Maria del Fiore, que é a Catedral de Florença, mas acabou indo parar na prefeitura, né? Se tornou um grande símbolo de resistência contra a tirania na época dos Médici em Florença. Por que o Michelangelo resolveu esculpir o Davi? Por que o Davi se tornou um tema muito importante da escultura do Renascimento? Vamos pensar um pouco dentro dessa lógica que a gente está se propondo, né? Quem é o Davi? O Davi é um rei muito importante do Antigo Testamento, mas é o cara que, mesmo pequenino, né, com uma força diminuta diante de Golias, a história famosa, que é um gigante, ele vence. Óbvio que a Bíblia enfatiza a questão da fé de Davi, né? Mas se a gente for pensar, dentro da lógica do Renascimento, quem é Davi? Davi é a racionalidade que vence a força bruta. Ele pega lá o seu pequeno instrumento, a sua pequena tecnologia, gira ao redor da cabeça, acerta a cabeça do gigante e a partir do uso da sua inteligência, da sua racionalidade, da sua técnica, da sua tecnologia, ele derruba a força bruta, né? É a razão, o logos derrubando a brutalidade, o instinto. Isso é mundo grego, né? Isso é ciência. Então percebam, quando a gente fala que a ciência ela deve muito ao logos grego, é disso que a gente está falando. É isso que esse século XVI, essa primeira modernidade, está tentando construir, né? Isso é, em síntese, o Renascimento. Esse fenômeno mental, e aí eu estou usando só a arte para demonstrar isso, mas que não é apenas mental, né? Não é apenas cultural, não é apenas artístico. Ele vai também se transformar num fenômeno científico, né? Acontece hegemonicamente na Itália, no Mediterrâneo, mas que vai ter algumas premissas que vão ser muito importantes para entender o nascimento da ciência. Primeira delas, né?
essa retomada desse ideal grego que eu estou tentando demonstrar aqui para vocês, né? Essa ideia do homem como agente do seu mundo, isso é fundamental. Então, quando Sócrates coloca a ignorância como ponto de partida da filosofia, quando ele diz que o homem equilibrado, que é aquele que se conhece, se coloca à prova, se testa, mas é senhor de si, é o ideal de homem dirigente da polis, o que o Sócrates está dizendo? Que o homem é agente do seu mundo, ele não é escravo de deuses. A sua ação não depende da lei, da regra ditada por um Deus. Ele é capaz de construir o seu mundo. Esse é o princípio da ciência. Esse é um princípio fundamental para se fazer ciência, né? E a partir do século XV e do século XVI se retoma essa noção do mundo grego de uma crença muito otimista nas capacidades do ser humano. Fundamental para se fazer ciência, né? É isso que vai inaugurar o humanismo do Renascimento, né? E é esse homem, senhor de si, que vai ter que conviver com os outros. Então não é à toa que também no século XVI você tem todo um debate político ao redor da construção de Estado, né? Porque o que é o Estado? O Estado é um pacto político entre sujeitos, né? E aí um dos grandes teóricos do absolutismo, que também está sendo bolado e pensado nesse momento, é o Thomas Hobbes, na verdade no século XVII, né? Ele escreve uma obra super famosa chamada O Leviatã, isso daí é o frontispício da obra original, né? Onde ele vai explicar a noção do porquê é importante você ter um rei ou um poder absoluto, né? Uma pessoa que seja a espada da justiça e governe com o cetro do poder, né? Mas o que ele está dizendo, o Hobbes, né? O Hobbes inaugura dentro da filosofia o que a gente chama de filosofia contratualista, é que o Estado ele não tem origem divina. O Estado é uma criatura dos homens. Cara, isso tem tudo a ver com o Harari, isso tem tudo a ver com o mundo grego, né? Por mais que ele esteja defendendo a existência de um poder absoluto, soberano, o que ele está insistindo é esse Estado é um contrato firmado entre indivíduos que abrem mão da sua liberdade em nome de um bem maior. Ele é racional, né? Esse é o grande ponto de virada do século XVI e do século XVII, né? O que o Hobbes vai dizer é que, na verdade, os seres humanos vivem inicialmente, bem rapidamente, a gente não vai discutir aqui contratualismo político, mas os seres humanos vivem inicialmente em estado de natureza, né? E o mundo em estado de natureza, sem a existência da lei, sem a existência do Estado, ele é ruim, porque o ser humano é ruim, né? Por natureza, né? Então, o que o Hobbes percebe? Que nós, seres humanos, tendemos à autodestruição, né? A nossa percepção da vida social sem a existência de regras e de leis, ela nada mais é do que a luta entre fracos e fortes, né? E num mundo como esse, sempre prevalece a vontade do mais forte. E o resultado é que o mais forte se impõe. O resultado é que o mais forte impõe ao mais fraco a morte violenta. E isso gera um mundo inseguro, né? Nesse estado de natureza, onde não há lei, onde não há Estado, onde não há uma força reguladora sobre aquele território, o que existe é a insegurança, é o medo, é a morte violenta, a ideia do lobo, o homem é lobo do próprio homem, né? E aí o que acontece? Para evitar esse estado de coisas que é absolutamente inseguro, onde o que paira é a violência generalizada, os homens constituem o que ele vai chamar de civitas, ou sociedade civil, né? Regras, leis, né? Que constituem a ideia de civilidade, ou de convivência na cidade, de civitas, né? Ou seja, como habitante de uma cidade, como constituindo um pacto político, o que eu faço como indivíduo? Eu renuncio da minha liberdade natural, a liberdade de fazer o que eu bem entender, o que eu quero, e firmo um contrato social, que vai impor regras à minha existência. Mas isso é em nome de um bem maior. É em nome da convivência pacífica entre os diferentes, entre fortes e fracos. Então, a existência do Estado, a existência de leis, a existência do Leviatã, como aparece aí na imagem, ela é fundamental para constituir a ordem política. Mas olha só o que o Hobbes está fazendo. Ele está pensando na política não como no mundo medieval, como uma ordem que vem de Deus, ou como uma esfera do mundo que vem de uma interferência que é divina. Ela é racionalizada. O que ele está dizendo é assim, ó, a política e o contrato social existem, né? O contrato político existem para que os indivíduos não se matem, mas ele é uma criação, uma articulação entre seres e indivíduos que são humanos, né? Sem a presença de deuses, né? Percebam, é o logos, é a racionalidade grega aqui, né? Porque nesse estado de natureza, onde o exercício da liberdade é irrestrito, o que o Hobbes vai dizer é que cada homem, cada átomo, pode fazer tudo aquilo que quiser, né? Sem nenhum tipo de impedimento externo. A única coisa que me impede é talvez a minha fraqueza e a minha incapacidade de se impor.
Mas isso cria um estado permanente de guerra, a guerra de todos contra todos, né? Esse sujeito que se move pelas paixões, isso não é bom, né? Porque é um sujeito que não tem compreensão de bem e de mal. E aí, quando você tem o predomínio da desconfiança em relação aos outros, essa coexistência que é baseada numa vida que é sórdida, miserável, cruel, solitária, porque os homens são ruins, esse estado de natureza, o que acontece? Ele não oferece nenhuma garantia diante das ameaças que são constantes. Quer perceber Hobbes sendo relido na atualidade? Qualquer série que trabalhe com hecatombe zumbi é Hobbes na veia, né? Eu tenho um grave defeito, eu adoro filmes e séries de zumbis, né? E aí, se você pegar The Walking Dead, é isso, né? Como seria o mundo sem contrato social, sem contrato político? Como seria o mundo onde as pessoas precisam sobreviver e aí é a guerra de todos contra todos, onde as leis deixam de existir e o que vale é a lei do mais forte. The Walking Dead é isso, é Hobbes, né? E aí a grande questão do Hobbes é exatamente essa. Para evitar uma hecatombe, a morte violenta, a gente precisa instituir o Estado. Porque uma vez que o pacto social é firmado, a partir do momento em que nós criamos um elo político, nós transferimos a nossa liberdade para a construção de uma sociedade civil que esteja acima das paixões humanas. E esse pacto é materializado através do contrato social, onde cada homem se submete à lei e à ordem. E o Estado, a partir desse contrato social, institui-se como autoridade política, se coloca acima dos seres humanos e se coloca acima dessas lutas de poder que acontecem no estado de natureza. Por isso que a função do Estado é legislar, criar regras comuns. E é por isso que o Estado tem o monopólio do uso da violência, porque é dele o papel de instituir a ordem. A gente pode criticar isso, né? Mas o que eu estou querendo dizer, cara, seja na arte, quando os caras tentam representar um corpo do Cristo submetido às leis da gravidade, ou seja, na política, o que está discutindo é a racionalidade do indivíduo, desse indivíduo que é capaz de criar, desse indivíduo que é capaz de criar, inclusive, ações coletivas por meio do Estado, né? Percebem? Não é Deus, né? Não é interferência do sagrado. Há uma nova leitura da realidade, há uma nova fórmula de pensamento que está sendo gestada nesse momento da primeira modernidade. A gente podia usar o outro exemplo da religião, né? Se alguém aqui tem parentes, amigos que são protestantes e católicos, é muito louco você entrar na casa de um protestante e na casa de um católico. Você consegue matar logo de cara, né? Se você entra na casa de um católico praticante, você vai encontrar santos, imagens. Se o cara é devoto de algum santo, vai ter estatueta do santo. Normalmente os caras têm uma Bíblia aberta e ela é objeto sagrado, ela está em cima de uma escrivaninha ou de uma estante, né? Agora, se você pegar a Bíblia protestante e você abrir no final, ela tem uma parte que é de anotações. Se você vai num culto protestante, eu nasci numa família presbiteriana, enquanto o pastor fala, as pessoas estão rabiscando a Bíblia. A Bíblia é objeto de estudo, de exegese, de leitura, de apropriação pelo indivíduo, né? Então percebam a racionalidade, inclusive, nessa lógica religiosa, né? E é a partir desse momento, e mais especificamente depois no século XVIII, pós-Revolução Francesa, que a gente também começa a criar o que nós chamamos de Estado liberal, né? Que vai ser fundamentado dentro da lógica do iluminismo. A ideia de um Estado não interventor, de defesa da propriedade privada, enfim, livre iniciativa econômica, liberdades individuais, liberdade de imprensa, expressão, religião, Estado laico, né? Os princípios do Estado liberal. No fundo, o que a gente está tentando criar? Uma ordem de coisas onde esse indivíduo possa existir sem nenhum tipo de coerção do ponto de vista da sua ação, a não ser a norma, a não ser a lei, a não ser o pacto político, né? Pelo menos idealmente é o que se tenta construir. E é exatamente nesse momento, entre os séculos 17 e 18, onde tudo isso está sendo pensado, que você começa a ter o aprofundamento do que a gente pode chamar de revolução científica, né? Onde a ciência começa a se afastar da filosofia. Enquanto a filosofia vai se tornando um elemento cada vez mais especulativo, em tese, a ciência lida com questões práticas, com a questão da experiência, onde a ciência começa a negar a tradição e a autoridade, admitindo ignorância e procurando o novo, né? E principalmente no momento em que a imprensa vernácula começa a ser difundida com mais força. Então eu não apenas questiono, não apenas teorizo, não apenas crio um novo pensamento, como eu também publico, como eu também faço esse pensamento e esse conhecimento circular, né? E nesse momento, no século XVII, a gente vai ter grandes obras fundamentais, né? Uma do Nicolau Copérnico, que vai tentar entender um pouquinho a organização do universo a partir de uma lógica que é
não mais teocêntrica, né, mas que coloca o Sol, heliocêntrica, coloca o Sol no centro do universo, né, e também uma obra chamada Da Organização do Corpo Humano, que é do Vesalius, né, enquanto um está tentando entender racionalmente o universo a partir da lógica do Sol como centro do mundo, o outro está tentando entender o corpo humano não mais vinculado a uma lógica religiosa do corpo como um pecado, mas do corpo racional, sendo formado por vias, por artérias, por circulação. Então percebam, né? O que eu estou tentando mostrar é o quanto a lógica da racionalidade permeia os mais diferentes tipos de discurso que se constroem nesse momento, né? E é isso que vai dar origem ao que nós chamamos de empirismo, né? Cujos grandes representantes são nomes muito famosos da história da filosofia, da história das ciências, em particular das ciências naturais, né? O Isaac Newton, o Francis Bacon, John Locke, são nomes fundamentais nesse caso. A gente podia colocar o David Hume, que abriu a aula, né? Mas qual foi o grande insight do Newton, né? Muitos insights, ele mudou a física, né? Mas qual foi o grande insight do Newton dentro dessa lógica que a gente está tentando desvendar aqui? A ideia de perceber que o universo funciona segundo princípios mecânicos e é governado por lei, ele é racional, né? A lógica de que existe um universo que é gerido por leis que funcionam para todos os corpos, né? Universalmente, existe uma lógica racional dentro desse universo. E é preciso desvendar as leis da mecânica que, de alguma forma, organizam e estruturam esse universo. Claro que eu estou simplificando o argumento, né? Mas é isso, é essa racionalidade que aparece na arte, na política, na religião, vai se tornar o fundamento dessa ciência que se consolida no século XVIII, né? Não é à toa a famosa frase do Francis Bacon, um homem que viveu a virada do 16 para o 17, né? De que o conhecimento é poder. É essa racionalidade que me permite se apropriar do mundo, né? Contrário à especulação metafísica, o que esse cara vai tentar colocar como lógica e como objetivo da ciência é o que ele vai chamar de método empírico indutivo, a experiência concreta do indivíduo, colocar o dedo nas chagas de Cristo, né? Para conhecer, eu preciso experimentar, eu preciso provar, eu preciso testar e a partir desse momento criar teorias a respeito disso, né? Todo esse debate vai atravessar grande parte das obras desses filósofos do 16 para o 17, né? Com Locke não é diferente, um cara que vai criticar muito a escolástica medieval, a lógica da tradição medieval, o quanto esse conhecimento deve ser gerido pelas experiências que nós recebemos pelos sentidos, e particularmente o sentido da visão vai se tornar fundamental. Não é à toa que no 19 a visão vai ser um dos aspectos sensoriais mais importantes para entender o mundo, a gente vai chegar lá em determinado momento, né? Mas isso, de alguma forma, encerra esse século XVIII como esse século da razão iluminista, né? Dessa ciência que procura iluminar cada canto obscuro da sala, né? Que procura criar conhecimento sistematizado, que procura conhecer a partir da razão, que vem de uma longa tradição do logos grego. Esse é o iluminismo. Essa é a intenção dos filósofos do iluminismo, né? Desse movimento de ideias que se desenvolve na Europa, nesse momento, século XVII e século XVIII, e que vai ter como premissa básica a importância dada à razão. Ela é vista como valor supremo, ela pode iluminar o mundo e os seres humanos, né? É apenas pelo ato de pensar que os homens podem alcançar o que eles vão chamar de esclarecimento, né? Não é à toa que o século XVIII fica conhecido como o século das luzes, né? Esses pensadores iluministas vão criticar boa parte dos fundamentos do mundo que existe, né? Eles vão se posicionar contra o autoritarismo dos reis, contra os privilégios do clero e da nobreza, contra a falta de liberdade de expressão, vão demolir pilares de uma sociedade que nós chamamos, depois da Revolução Francesa, de antigo regime, né? Com o objetivo de libertar as pessoas da ignorância. Então percebam, né? Há uma perspectiva de que essa razão pode nos levar a lugares cada vez melhores, né? Essa crença de que a ciência pode nos aperfeiçoar enquanto espécie, né? E para os iluministas, esse conhecimento seria capaz de construir uma sociedade cada vez melhor e tornar os seres humanos mais felizes, né? É assim que nasce a ciência, né? Com essa premissa otimista nas capacidades do ser humano e de criar mundos cada vez melhores, que é um tema que a gente vem discutindo já ao longo das aulas, né? Não é à toa que uma das definições mais famosas do iluminismo vem do Kant, né? E ele vai dizer o seguinte, que o iluminismo é a saída do homem da sua menoridade, né? De que ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outrem, né? Então, quer dizer, o que o iluminismo propõe é arrancar você da sua infância, do momento em que você é tutelado, do momento em que você depende de mestres, de conhecedores que vão lhe dizer como agir. O iluminismo é a saída dessa tutela, né? Dessa ideia de que nós temos de servir de outras ideias para nos orientar no mundo. A minoridade, ele continua, né? Tal minoridade
É por culpa própria se a causa não reside na falta de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem em servir-se de si mesmo sem orientação de outrem. Essa minoridade é culpa sua, se parte de você essa preguiça intelectual de não ocupar outros espaços e não pensar por si próprio. Por isso ele vai dizer, sapere aude, ouse saber, tenha coragem de te servir do teu próprio entendimento. Né? Essa é a palavra de ordem do iluminismo, conheça. Né? Vá atrás, como indivíduo que age livremente e é racional, conheça. Entenda-se como ignorante, para que a partir de momento você comece a sua jornada em direção à sabedoria, como diria o Sócrates. Né? Não é à toa que a gente já está chegando no final da aula, uma das narrativas mais famosas do século XVIII, e aí percebam, né, a gente passou pela arte, a gente passou pela religião, passou pela política, agora a gente vai para a literatura. Uma das narrativas mais importantes do século XVIII são as aventuras do Robinson Crusoe, Daniel Defoe, que é considerado um dos primeiros romances a ser publicado. Né? História muito famosa, já foi, enfim, revisitada várias vezes. Né? O que ela conta? A história de um náufrago que sobrevive a um naufrágio, vai ser jogado numa ilha deserta, absolutamente incivilizada. E o que essa narrativa demonstra? A capacidade desse indivíduo de se adaptar. Então ele chega nessa ilha deserta, a primeira coisa que ele faz é criar um abrigo. Ele começa a procurar comida, que são pressupostos básicos da sobrevivência. Mas depois que ele consegue abrigo e fonte de comida, ele começa a investir em melhorias. E esse cara começa a moldar essa ilha à sua vontade. Ele começa a moldar essa natureza à sua racionalidade. O que essa narrativa demonstra, pensando em todas essas premissas que a gente discutiu? O triunfo da capacidade humana de dominar a natureza. Né? O triunfo da capacidade humana de submeter o mundo ao seu dispor, que só é possível por conta de um indivíduo que age racionalmente, de um indivíduo que busca soluções racionais, que tem capacidade individual. Ou seja, percebam, né? Todas as narrativas confluem para a criação de um novo paradigma de explicação da realidade. O que o Foucault, a gente vai discutir Foucault mais para frente no curso, costuma chamar de regimes de verdade, um conhecimento que institui um regime de verdade. Essa imagem aqui, que aparece aqui junto com esse slide, foi publicada junto com a enciclopédia iluminista, né? E aí, basicamente, você tem a verdade aqui, a luz associada à verdade, né? E quem tira o véu da verdade é a filosofia e a razão, né? Então, a verdade vai ser descoberta por esse movimento racional. O que a gente percebe, então, né? E eu espero que eu tenha deixado isso claro com a minha fala, que do século XV ao século XVIII, o que a gente vê, de alguma forma, é o nascimento dessa primeira modernidade, desse homem moderno, dessa racionalidade, desse indivíduo que pensa racionalmente. Não é à toa que uma das grandes máximas desse conhecimento científico vai ser a máxima cartesiana, o cogito ergo sum. Penso, logo existo. Ajo racionalmente, logo existo. Sou capaz de moldar o mundo à minha existência individual racional, né? Essa ideia de uma verdade que, a partir da ciência, a partir da filosofia, ela pode ser límpida, cristalina, universal. A ciência como capaz de descobrir os verdadeiros mecanismos a respeito da vida humana, seja ela na sua relação com o mundo natural, seja ela na relação cultural, seja ela na relação política. Então, o que o Foucault vai dizer é que nesse século XVIII, o que você acaba construindo é um novo regime de verdade. Como assim um novo regime de verdade, né? E ele dá um exemplo. Na Idade Média, você tinha as famosas ordalhas medievais, enfim, os desafios medievais, né? Então era muito comum você ter combates, provas de coragem, como andar sobre pedras fumegantes e uma série de coisas que levavam à morte outros indivíduos. As ordalhas medievais são exemplos de como indivíduos enxergam a realidade de outra maneira. Nessas ordalhas medievais, a gente não pode entender apenas como a execução de dois indivíduos, né? Mas se acredita piamente que em algum momento esse tipo de desafio pode ter intervenção divina. Então, por mais louco que possa parecer, quando eu afogo uma bruxa ou quando eu sufoco uma bruxa, se pressupõe que se aquela mulher é inocente, haverá uma intervenção divina. O mundo sobrenatural está em contato com o mundo que a gente pode chamar de real. Não há uma separação, na verdade, entre o mundo dos vivos e o mundo sobrenatural, né? O mundo sagrado. A todo momento, a nossa realidade pode ser interditada, pode ser melhorada, ou pode ser, de alguma forma, mexida pela presença do sagrado. Né? Essas ordalhas medievais mostram que é um homem que tem uma compreensão diferente da realidade, que enxerga o mundo como algo mágico,
como algo que está sujeito a forças sobrenaturais e que podem atuar a todo momento. Não que isso tenha apagado, né? Superstição, religião ainda fazem parte do mundo moderno. Mas o que o Foucault está dizendo? Essa ordem que é mágica e que existe nesse mundo medieval, onde o sobrenatural pode interferir a qualquer momento, ela vai gradativamente deixando de existir. E se opera aquilo que nós podemos chamar na história e na filosofia de desencantamento do mundo. O que a ciência produz é um processo de desencantamento do mundo. O mundo deixa de ser encantado, mágico e passa a ser entendido de maneira racional. Como se esse conhecimento científico pudesse produzir uma verdade límpida, neutra, cristalina e universal. Você cria um novo paradigma de explicação. E é isso que põe, obviamente, em funcionamento o que a gente chama de ciência moderna. Então percebam, você cria uma ruptura na forma de enxergar o mundo e as pessoas a partir dessa lógica racional. Esse é o nascimento da ciência, que é calcado naqueles três princípios que o Harari enuncia, né? A admissão da ignorância, a observação e a ideia de que a produção dessa ciência me permite dominar coisas, criar tecnologias, enunciar objetos, né? Isso é fundamental, é assim que a ciência surge, né? E com isso a gente chega ao final dessa aula, né? Bom, qual era a minha intenção? Deixa eu tirar os slides aqui. Era tentar mostrar para vocês, de maneira histórica, sou professor de história, e aí peço paciência comigo nesse sentido, como você tem todo um contexto e todo um movimento do mundo ocidental para a construção dessa episteme científica, dessa maneira de olhar para o mundo, que é diferente da maneira como o mundo medieval se enxergava, que era diferente da maneira como o mundo medieval olhava para as mesmas questões, né? Você constrói uma nova visão pautada por essa lógica racional que a ciência inaugura. E daqui para frente, essa ciência vai se tornar cada vez mais dominante do ponto de vista de paradigma explicativo de quem nós somos, né? Então percebam, a ciência não surge do nada, a ciência não surge apartada da humanidade, ela faz parte de um movimento muito mais amplo de construção de uma nova visão sobre o mundo e sobre as coisas, né? Que eu tentei de alguma maneira mostrar com a aula de hoje. Bom, junto com essa aula de hoje, eu vou deixar uma indicação de leitura que vai servir de aprofundamento para esse tema, porque o nosso objetivo, na quinzena seguinte, daqui 2 semanas, é tentar entender como é que essa ciência que se estrutura nesse momento vai acabar se tornando um discurso fundamental para entender, inclusive, o século XIX, como a medicina, como ciência talvez mais importante desse período do século XIX, se institui num discurso para entender a vida humana, né? A gente tem o costume de achar que a ciência é neutra, que a ciência não toma partido, ou que a ciência é um discurso apartado da vida humana, mas ela nasce com a intenção de enunciar e, portanto, classificar a nossa vida. E a gente vai tentar entender um pouquinho como é que essas coisas funcionam, né? Espero que a aula tenha sido clara, espero que vocês tenham conseguido entender um pouco melhor esse contexto no qual a ciência surge, para que a gente possa continuar conversando, né? Acho que é isso. Vou deixar mais algumas orientações aqui no Moodle. Um forte abraço, espero que vocês estejam bem. Nos vemos no próximo daqui 15 dias, daqui 2 semanas, e no próximo encontro presencial. É isso, pessoal. Fiquem bem, um abraço e até mais.